Santíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, em quem pomos nossa confiança e esperança, de quem vêm as promessas e de quem vem o sustento e a providência. Deus eterno, nesse momento ouve a nossa súplica e nos assiste por Teu Santo Espírito, iluminando nossa mente, dispondo para contigo nosso coração, fazendo-nos, ó Deus, encaminhar-se na direção da obediência. Que o Senhor nos fale por Sua palavra e sedimente verdades em nosso coração, e que, acima de tudo, sejamos santos como o Senhor é santo, para nos relacionarmos contigo de modo maximamente perfeito. Assim te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto da Bíblia bastante conhecido, que está lá em Hebreus, no capítulo de número 11, que fala acerca da fé. Hebreus 11, versículo de número 1. E diz assim: ora, Hebreus 11, 1, aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova ou a substância das coisas que se não veem. O texto aqui nos diz sobre a fé algo muito importante, que a fé ela tem uma habilidade de enxergar aquilo que não se apresenta aos sentidos, de ver além daquilo que podemos perceber do ponto de vista empírico. A fé nos faz ver o invisível. A Bíblia diz que Moisés saiu do Egito se identificando com o povo oprimido de Israel, como quem via o invisível. Ele não temeu a ira de Faraó, porque ele via o invisível. É interessante que essa passagem, ela remete-nos a um momento lá no Êxodo, no livro do Êxodo, em que Faraó diz que se deparar com Moisés novamente, se ele ver o seu rosto outra vez, Moisés seria morto. E Moisés diz, de fato, eu nunca mais verei o teu rosto. Paradoxalmente, depois desse momento, Moisés está outra vez na presença de Faraó. E quem ler a Bíblia pensa que Moisés possa ter falhado no que disse. Mas, na verdade, é que Moisés, até um certo momento, muito embora esperando a intervenção de Deus por meio das pragas, acreditou que Faraó adquiriria sobriedade e bom senso. Ele acreditou nas possibilidades do homem, sob condições adversas, de rever suas ideias e retomar o bom senso. Mas naquele momento que ele disse, de fato, eu nunca mais verei o teu rosto, ele não estava querendo falar de vê-lo novamente fisicamente. Ele estava querendo dizer, a partir de agora eu não espero mais nada de ti. Deus vai libertar este povo, de fato, é com mão forte e com o braço estendido. Era como se aquele fosse o momento em que realmente Moisés começou a ver o invisível plenamente, depender inteiramente de Deus e já não esperar mais nada do bom senso, da sobriedade humana, mais particularmente de Faraó. Então a fé é essa habilidade de ver o que não se nos apresenta aos sentidos, aquilo que não é perceptível empiricamente. Se existe uma fé natural que também possa, digamos assim, por uma superstição, admitir coisas não vistas, a fé, entretanto, ela tem o fundamento da palavra de Deus. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela, portanto, não se alimenta dos nossos instintos, das nossas heranças culturais supersticiosas, mas encontra base na Escritura, que é a sua fonte. E a fé do cristão é proveniente da palavra e da palavra pelo Espírito Santo, que a toma por semente e coloca em nosso coração e faz brotar assim a fé que é segura, que é firme, que é convicta. Então, fé é esta habilidade de ver o invisível, o não perceptível, o não empírico, o não dado aos sentidos. Nós podemos perceber que exatamente por isso
nós devemos fazer uma associação, por exemplo, da ideia de fé com uma ideia contemporânea muito difundida de cosmovisão. Houve um filósofo francês chamado Bachelard, que falou muito acerca da imaginação, escreveu muito acerca da imaginação, e ele definiu a imaginação como a faculdade de ver uma coisa e outra que não se dá juntamente com ela. Interessante essa definição, uma coisa e mais, além dela, outra que não é dada juntamente com ela. Quando Bachelard falou de imaginação, inclusive ele até deu-lhe um novo sentido, porque dentro da filosofia era enfatizada a imaginação por herança grega, muito mais como sendo aquele arquivo de imagens que nossa memória tem daquilo que já percebemos com os sentidos ao longo da vida. Ou seja, eu já vi uma cadeira, já vi uma mesa, já vi uma casa, e obviamente as imagens, frutos da percepção, estão lá na minha memória, eu posso evocá-las assim que desejar. Mas Bachelard falou da imaginação criadora, não dessa imaginação reprodutora, que apenas pega dos arquivos da memória aquilo que já foi visto e traz de novo, mas de uma imaginação criativa. Particularmente, ele homenageou a imaginação literária, a imaginação da ficção, da literatura, da poesia, e descreveu a imaginação como esta faculdade de, para além daquilo que é percebido, termos esta coisa ao lado de uma outra que nós não percebemos. Essa é a ideia de uma cosmovisão. A cosmovisão é um quadro de sentido para aquilo que nós percebemos. É algo que dá a origem, o propósito, daquilo que nós podemos perceber no mundo dos fatos. Os fatos brutos, eles não compõem um enredo, mas a partir de uma cosmovisão, de uma série de pressuposições indemonstráveis, que porém podem provar sua plausibilidade diante dos fatos, a partir dessas pressuposições nós interpretamos o mundo, nós colocamos as coisas dentro de uma teia de sentido. E nessa acepção, o cristianismo é também uma cosmovisão, porque ele tem uma concepção da história, uma concepção do que seja o problema do homem, de qual seja a solução, de qual é a salvação, de qual é o destino futuro, de qual é o sentido da justiça, principalmente quando consumada no final de tudo. Então nós temos um quadro panorâmico pelo qual as coisas se nos apresentam com sentido, não de forma aleatória. Nós acreditamos que as tribulações por que passamos não nos devem desanimar, porque elas apontam para a glória do porvir. Note, o cristão é capaz de ver com a tribulação alguma coisa que não está junto com ela, a glória do porvir que lhe corresponde. Nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar à glória do porvir. Ela produz um eterno peso de glória. Por isso que nós conseguimos nos alegrar nas tribulações, porque entendemos que na medida em que somos perseguidos por causa de Cristo, por exemplo, receberemos a partir disso maior galardão, porque entendemos que quando participamos de seus sofrimentos, também participamos da sua glória. É isso que às vezes faz o cristão parecer louco aos olhos do mundo, porque o cristão, sendo atribulado, ele vê nisso razões de alegria, porque com a tribulação ele está vendo algo mais para além dela, no porvir, no futuro. Se é verdade que com ele sofremos, também é verdade que com ele reinaremos. Então, nós temos aí um bom exemplo da capacidade de ver com uma coisa algo para além dela. Então, toda cosmovisão representa algo além daquilo que é percebido para dar sentido ao que é percebido. Como eu disse, toda cosmovisão parte de pressupostos indemonstráveis, mas quando nós comparamos uma cosmovisão com a outra, podemos perceber que uma explica melhor
a realidade do que a outra, que uma oferece mais respostas do que a outra, que uma preenche mais lacunas do que a outra. E é neste contraste que o cristianismo mostra, enquanto cosmovisão, a sua superioridade. Foi C.S. Lewis que disse aquela célebre frase: eu creio no cristianismo como quem acredita no sol. Não é que nós estejamos olhando para o sol, mas é que a partir do sol nós enxergamos todas as coisas. Sem o sol, nós não teríamos a capacidade de ver, estaríamos no escuro. O sol nos faz perceber as coisas e enxergá-las. Então, segundo ele, o cristianismo é como o sol, no sentido de que por intermédio dele, as coisas se nos apresentam de modo adequado, elas ganham um sentido plausível, aquilo que parece absurdo, uma incógnita, ganha o seu respectivo sentido. Então, a fé, ela vai além daquilo que vê para alguma coisa que não vê e que dá sentido àquilo que é visto. Nós podemos perceber que naquele momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que eu sou Elias, uns dizem que eu sou um profeta. Vocês dizem o quê? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue. Ou seja, não foi a minha aparência. Não foi a minha humanidade que te fez perceber isso, até porque a pergunta de Jesus era: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E Pedro disse: para nós, ele é o Filho do Deus vivo. O Filho do Homem é também o Filho de Deus. Ou seja, ele conseguiu ver Pedro, e naquele momento representando o que todos os discípulos de igual modo viam, ele conseguiu ver o Filho de Deus no Filho do Homem. Ele conseguiu ver Deus encarnado em Jesus. O Filho unigênito de Deus, eternamente gerado, vestido de carne e de sangue. Mas não foi a humanidade de Jesus que levou Pedro a ver isso. Não foi carne e sangue quem o revelou. Mas Jesus disse: foi o meu Pai que está nos céus. Então, Pedro ganhou olhos para ver naquele carpinteiro o próprio Filho de Deus encarnado, para ver o infinito no finito, Deus na humanidade, o eterno no temporal. É a ideia de C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Um mundo gigantesco como Nárnia está dentro de um pequeno guarda-roupa. Assim como Deus estava naquele homem que andou pelas ruas da Palestina. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, as fracas, para confundir as fortes. E assim lá na cruz, quando Jesus parecia mais fraco, é quando ele mostrou-se mais forte. Quando ele parecia não poder a ninguém salvar, nem a si próprio, é quando ele estava ali morrendo e garantindo salvação para os que creem. Portanto, Deus revela força na fraqueza. Por isso que o cristão pode dizer como o apóstolo Paulo: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque como disse Pedro: bem-aventurados sois vós, quando fordes vituperados, perseguidos por amor de Cristo, nessa hora repousa sobre vós o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, nós temos esse paradoxo, né? Essa coisa que o mundo não pode compreender. Quando nos olhamos no espelho, somos capazes de ver para além da pessoa enfraquecida, que já está envelhecendo, que se apresenta no nosso corpo, algo mais. Enquanto o nosso homem exterior se corrompe, nós vemos o homem interior, que se renova dia após dia. Porque nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E exatamente é por isso que nós podemos fazer uma associação da fé com o imaginário. Porque a fé, ela ergue-se para além do visto, para recepcionar um quadro de sentido que a palavra de Deus nos apresenta, e se agarrar a ele para ver o mundo a partir dele.
Ainda que este quadro não se submeta a uma percepção empírica, ele é aceito pela fé e tudo mais ganha o seu sentido a partir deste quadro que a Bíblia nos apresenta. Nós podemos perceber que a Bíblia utiliza muito a linguagem analógica, metafórica, porque trata exatamente daquilo que não nos é dado nos sentidos. Nossa linguagem, nossa maneira de falar, ela está toda a depender dos sentidos. Pode prestar atenção, tudo de que nós falamos a partir da linguagem que adquirimos por aquilo que os nossos sentidos perceberam. Mesmo quando a gente quer falar, por exemplo, e é C.S. Lewis que dá esse exemplo, mesmo que a gente queira falar de alguma coisa abstrata, nós usamos a linguagem dos sentidos. Por exemplo, eu digo do meu ponto de vista aqui é uma coisa abstrata, né? É a minha perspectiva, mas note a expressão ponto de vista, como se eu estivesse falando daquilo que eu estou vendo. Então, toda a nossa linguagem, ela está enclausurada naquilo que nós conhecemos pelos sentidos. Então, quando nós vamos falar daquilo que não é perceptível aos sentidos, nós temos que nos utilizar de metáforas, de analogias. Nós temos que falar daquilo que não se vê, comparando com aquilo que se vê, usando metaforicamente a linguagem daquilo que é visível, daquilo que é perceptível. Nós, por exemplo, quando temos na Bíblia acerca do céu e do inferno, nós temos muita linguagem analógica. Ainda que se acredite que no lago de fogo, onde o corpo ressuscitado dos ímpios será lançado, tenha fogo literal, pelo menos no estado intermediário, aquilo que chamamos de inferno, será um lugar em que estarão almas, espíritos, não com o seu corpo. No entanto, mesmo naquele lugar se fala de fogo, como lá a história do rico e do Lázaro. Inclusive, o rico diz que está nas chamas e pede que Lázaro molhe o dedo com água para aliviá-lo. Note, é toda a linguagem dos sentidos para falar de alguma coisa terrível que nós não encontramos formas de descrever nesse mundo, senão comparando com aquilo que conhecemos nesse mundo. Então, tudo que é transcendente precisa da linguagem metafórica. O próprio Deus. Nós, de fato, nunca veremos a Deus, porque, como diz Paulo a Timóteo, Deus habita em luz inacessível, ao qual nenhum homem viu e nem pode ver. Por definição, Deus não é passível de ser visto, porque é invisível. Nós veremos Deus, digamos assim, na humanidade de Jesus Cristo, a glória de Deus na face de Jesus Cristo, né? No corpo que ele assumiu, mas Deus, que não é localizável no tempo e no espaço, que a tudo contém e por nada é contido, que nem os céus, nem o céu dos céus podem contê-lo, obviamente, Deus não pode ser visto. Mas nós falamos de Deus na Bíblia, usando uma linguagem analógica, ou então falando de Deus a partir de seus feitos na história. É aquele que tirou o povo de Israel do Egito, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fez as promessas, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de Deus, ou falamos dele através dos atos que ele fez, ou se quisermos falar dele independente dos atos, teremos que nos servir de metáforas, teremos que nos servir de uma linguagem analógica, porque sua essência é inefável, é indescritível. Então, quando nós falamos do transcendente, nós precisamos nos servir desse modelo de linguagem. Quando falamos, por exemplo, do céu, há passagens na Bíblia que a gente pode admitir que sejam literais sobre o céu, mas há outras que nos parecem mais metáforas, símbolos, analogias. A Bíblia diz que no céu tem um mar de cristal. É um paradoxo, né? Quando você pensa em mar, você pensa o quê? Em movimento.
Sempre que a Bíblia fala do mar, é movimento. Às vezes até compara o mar com o mundo, por causa do tumulto que há no mundo. Agora imagine um mar cristalizado. É parado, né? É para dizer que o céu é um lugar em que vai haver um movimento repousante e um repouso em movimento. O céu, pastor, é o lugar de descanso. Se você pensar só dessa maneira, você pode imaginar o céu muito monótono, como os incrédulos, às vezes, zombando, querem nos fazer parecer. Se você colocar muito movimento na ideia de céu, a ponto de imaginar o tumulto terreno, alguns vão dizer que você só está projetando a terra no céu. Mas o céu é essa curiosidade, é o mar de cristal. É um movimento que repousa e é um repouso que se movimenta. Ou seja, algo que só poderia ser descrito numa figura como essa. C.S. Lewis dizia assim, quando a Bíblia fala das coisas maravilhosas do céu de maneira física, nós devemos associar com aquelas outras passagens em que o céu é descrito como está com Cristo. Meu desejo é partir e estar com Cristo, diz Paulo aos Filipenses, porque isso é muito melhor. Segundo aos Coríntios 5, quando estivermos ausentes do corpo, estaremos presentes com o Senhor. Jesus lá com o malfeitor que se arrepende. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Em João, vou preparar-vos lugar, depois vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Há passagens na Bíblia que o céu é descrito simplesmente como está com Jesus. Isso já é bastante. E há outras passagens que falam de todas aquelas coisas belíssimas, impressionantes e tal. Aí C.S. Lewis dizia, essas coisas às vezes muito materializadas que são faladas acerca do céu, não é para que crie em nós uma ambição por coisas materiais. É para nós entendermos que estar com Jesus não é como estar com qualquer outra pessoa. A Bíblia precisa criar toda essa linguagem para mostrar que estar com Jesus é muito mais do que estar com alguém, com qualquer outra pessoa. É como se você estivesse com Ele, mas toda essa coisa majestática. É uma maneira de dar amplitude, de trazer grandeza, para além daquilo que nós possamos no presente momento imaginar, daquilo que vai ser estar com Jesus na pátria celestial. E quando Deus nos fala, também Deus se serve dessa linguagem. No Velho Testamento, quando Moisés perguntou a Deus, qual é o teu nome, para que eu te anuncie ao povo de Israel? Deus diz, eu sou o que sou. Vai e diz que o eu sou te enviou. Os pais da igreja, por esse texto, diziam que Deus era o inominável. O Deus a quem eles serviam era um Deus inominável. O Deus desconhecido, como disse o apóstolo Paulo. Ou seja, se um nome naquele tempo era usado para delimitar alguém, para definir alguém, então Deus não tinha nome. Ele é o eu sou o que sou. Mas é interessante que eu sou, na segunda parte, ele diz eu sou o que sou, depois ele diz eu sou, parece assim uma frase incompleta, né? Aí Jesus, por intermédio de quem o Deus triuno se manifesta, Jesus, ele faz várias afirmações, começando com eu sou. Mas ele diz tanta coisa que nós temos aí um contexto de uma riqueza literária incrível. Eu sou a videira verdadeira. É como se Jesus quisesse completar aquela frase. Mas como Deus é tão maior do que tudo quanto possamos imaginar, Jesus teve que falar de várias formas. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Porque tantas coisas diferentes. Exatamente porque Jesus queria mostrar
que Deus é tão mais amplo que tudo que conhecemos, que nós podemos, a partir daquilo que conhecemos, ir descobrindo aspectos. Mas há infinitos aspectos em Deus. Por isso que a eternidade nos reservará algo para além do tempo, para nós contemplarmos ao Senhor perpetuamente. Lá no Apocalipse, Jesus se nos apresenta paradoxalmente como o leão da tribo de Judá e o cordeiro que foi morto. Duas expressões as mais antagônicas. O leão e o cordeiro. O leão fala-nos da valentia, da ferocidade, do governo. E ele é o cordeiro manso. É o cordeiro e é o leão. Tem uma das obras das Crônicas de Nárnia em que Aslan se transmuta no cordeiro. E fica virando o cordeiro e o leão. Exatamente para que nós possamos ver em Deus tanto o seu aspecto terno, como o seu aspecto soberano, potente, grandioso. Deus como o juiz e como o Salvador. Então nós temos o próprio Deus se nos apresentando mediante esse modelo de linguagem. Nós vemos Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos é um homem de mentalidade científica. Pode prestar atenção. Jesus diz, tem que nascer de novo. Aí ele, como é que é esse negócio? Eu tenho que nascer de novo? Tenho que voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele interpreta literalmente. Aí Jesus diz, olha, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, não dá para eu explicar o mecanismo como isso acontece, mas Nicodemos é toda hora. Como é que pode ser isso? Como é que se dá isso? Como é o mecanismo pelo qual isso acontece? Aí Jesus diz, olha, eu te falei de coisas terrenas e tu não me compreendeste. Quanto mais se eu te falasse das coisas celestiais. De fato, o novo nascimento não é um nascimento físico. É um nascimento de uma outra ordem. É nascer do alto e não de baixo. É nascer na linha vertical e não na horizontal. Não é nascer de carne e sangue, é nascer do Espírito. Não é novo nascimento porque é mais um quantitativamente, é porque é um qualitativamente diferente do anterior. Na verdade, o que nos acontece quando nos convertemos é alguma coisa tão maravilhosa que está para além das palavras, e para Deus poder nos falar de modo compreensível, comparou aquilo que nós conhecíamos ao nascimento. É um novo nascimento. Mas Nicodemos é como se estivesse insistindo com Jesus que ele não se utilize de metáfora. Fale de uma maneira científica. Aí Jesus disse, olha, eu estou tentando te explicar como quem explica uma criança, comparando com as coisas terrenas, e tu não está podendo acompanhar. Imagine se eu te falar com a linguagem com que se fala disso lá no céu. Se eu te falar das coisas celestiais. Na verdade, até os profetas se serviam de figuras quando falavam do futuro, porque o futuro não tinha acontecido ainda, não havia se dado aos sentidos. E eles falavam do futuro por figuras, muito embora fossem eventos históricos que mais adiante foram constatados pelos sentidos. Alguém já disse o seguinte, tudo que é grande demais ou pequeno demais, ou transitório, precisa ser retratado com o uso da linguagem da imaginação. Pequeno demais, as partículas elementares de um átomo, a física quântica. A física quântica é poética. Física quântica não consegue investigar diretamente as partículas, não. Ela cria sistemas simbólicos para, com elegância e beleza, retratar o movimento das partículas que até enganam o observador, que ora aparecem como corpúsculos sólidos, ora aparecem como ondas. O pequeno demais, que foge à nossa percepção, precisa do simbólico para se retratar. O grande demais também. E Deus, curiosamente, é o grande demais e o pequeno demais. Houve um teólogo medieval, filósofo também, chamado Nicolau de Cusa,
que escreveu sobre a douta ignorância. E ele dizia: tudo que no nosso mundo se contrapõe, em Deus se encontra. Obviamente não o bem e o mal, né? Porque o mal, para os medievais, sequer tinha substância. Era a deteriorização daquilo que tinha substância, era o desfazimento, era a degeneração, portanto não era algo. Mas, ele dizia, Deus é um ser tão grande que nem o céu dos céus podem contê-lo. E Deus é tão pequeno que ele está lá dentro da menor partícula, por exemplo, de um átomo, porque nele tudo subsiste. Na verdade, nós até devemos corrigir, se quisermos ser exato, a nossa noção de onipresença. Quando a gente fala de onipresença, as pessoas entendem Deus está em toda parte, imaginando que uma parte de Deus está aqui, a outra parte de Deus está aqui, a outra parte de Deus está aqui. Na verdade, a onipresença de Deus quer dizer que Deus não tem referência ao espaço. Ele está tão presente aqui, como ele está presente no ambiente todo. E isso é maravilhoso. O crente entra no seu quarto para orar, como disse Jesus, fecha a porta atrás de si e ora ao Pai. Aí Jesus diz, que te vê em secreto. Deus está inteiramente para você ali numa reunião secreta, do mesmo jeito que ele está naquele momento sustentando os céus e a terra. O Deus que está naquele momento sustentando os céus e a terra está inteiro para você ali. Então Deus está em toda parte, e totalmente em toda parte, na menor partícula que se pode imaginar, porque nele subsistem todas as coisas visíveis e invisíveis, nele nós existimos, respiramos. Neste sentido, não está longe de cada um de nós. E Deus, que é gigantesco infinitamente, e pequeno infinitamente, é o Deus também, que disse Nicolau de Cusa, se move e não se move. Veja bem, se eu digo que Deus está em todo lugar, então eu teria que dizer que ele não se move. Para que lugar ele vai se mover se ele já está em toda parte? Por outro lado, a Bíblia diz que ele age, então ele se move dentro de si mesmo. Deus é repouso e movimento, as coisas que se bifurcam nele se encontram. Então, quando nós vamos falar de Deus, obviamente, nós precisamos nos servir de metáforas, porque ele escapa às nossas possibilidades. Mas é como eu disse, o infinitamente grande, o infinitamente pequeno, está para além do perceptível aos nossos sentidos, requer nossa linguagem metafórica e o transitório também. Toda vida que nós passamos de uma geração para outra, nós explicamos a nova até que ela se consolide, nos servindo de metáforas. Dizem que nós estamos na pós-modernidade. Ninguém sabe ainda exatamente o que é isso, por isso que diz que é pós. Não tem, é depois da modernidade. O que é isso agora? Ninguém sabe exatamente o que é. Aí com a internet todo mundo está em contato com todo mundo, aí vem as metáforas. A Terra agora ficou plana. Não é plana no sentido físico, é que agora todo mundo está tendo contato com todo mundo. Tem gente que fala em aldeia global. E todas essas linguagens metafóricas até que se consolide o que é que realmente está acontecendo. Então o transitório, o grande demais, o pequeno demais, a gente fala com linguagem metafórica. Mas o interessante é que nós não nos servimos das metáforas como bem queremos. Deus escolheu metáforas autorizadas, que estão na sua palavra, né? Nessa parte eu estou mais com Karl Barth, que foi um teólogo do século XX, do que com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, muito mais filósofo, deixou para nós escolhermos comparar Deus com aquilo que há de mais perfeito no mundo. Mas Karl Barth disse, não, vamos deixar que Deus escolha aquilo com que Ele quer se comparar na sua palavra. É muito mais seguro falar de Deus com aquilo que o próprio Deus se comparou. Então, nós nos atemos, né, aquelas metáforas específicas com que Deus quis se nos revelar,
se nos manifestar. Nós percebemos a importância, irmãos, de todo esse imaginário numa escolha de vida que C.S. Lewis fez. Ele, por muito tempo, já convertido em Oxford, liderou o chamado Clube Socrático. No Clube Socrático, ele procurava fazer palestras apologéticas e entrar em várias discussões. Havia sido ele, antes de ser professor de literatura, professor de filosofia, e participava daqueles debates ali, obviamente, dentro de todos os critérios lógicos, racionais da filosofia, para tentar convencer aqueles que não eram cristãos de verdades cristãs. Era aquele modelo racional de argumentação. Suas palestras na escola, no Clube Socrático, né, estão publicadas e são de grande valor apologético até hoje, né? E nós percebemos que nele, mesmo na argumentação racional, a toda hora ele estava se servindo de ilustrações. A grande habilidade de C.S. Lewis era essa, era de tornar questões difíceis simplificadas pelo uso de ilustrações. E ele mesmo dizia isso. Ele dizia: eu acredito que tudo aquilo que é verdadeiro é passível de ser transmitido de um modo que um homem simples possa compreender. Ou seja, verdades que não sejam traduzíveis de maneira que todos possam compreender, devem provavelmente não ser verdades. Diferentemente dos filósofos autistas dos nossos dias, que falam numa linguagem esotérica que ninguém os pode acompanhar, que dá margem a várias interpretações do que eles dizem, que os pode blindar. Se alguns fizeram uma interpretação determinada e der um efeito errado, ele vai simplesmente dizer: vocês não me compreenderam. Ele vai se esquivar, exatamente porque já se defendeu na forma abstrata de falar. Lewis dizia o seguinte: não existe essa história do profundo demais que ninguém pode alcançar dos filósofos. Tudo que é verdadeiro é passível de ser traduzido numa linguagem que o homem simples possa compreender. E nós vemos Jesus fazer isso através de parábolas. Compare Jesus com Buda. A linguagem de Buda requer uma iniciação em todo modo de falar de um pensador budista. Jesus não. Jesus dizia: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear uma semente, alguém que fez uma festa para o filho. Jesus compara coisas profundas com as coisas mais simples que o homem mais comum pode conhecer. Então, mesmo nesses debates, né, Lewis utilizava a linguagem analógica. Mas ele, num determinado momento, chegou à conclusão de que melhor do que trabalhar com um adulto era trabalhar com a criança, com o adolescente, com a pessoa em formação. Foi quando ele parou um pouco suas obras apologéticas e voltou-se para a escrita das Crônicas de Nárnia. Dizia ele o seguinte: a criança, o jovem que lê, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, ele vai, de modo inconsciente, absorver uma infraestrutura na sua mente que vai dar plausibilidade ao Evangelho quando ele ouvir. Ou seja, há, particularmente em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a noção da gravidade do pecado. Edmundo, que trai seus irmãos, se coloca ao lado da feiticeira branca, comete um ato tão grave que ele seria digno de morte. Há ali a ideia de substituição e expiação, porque o leão, Asla, figura de Cristo, é morto e sacrificado no lugar de Edmundo. Mas, sendo uma vítima inocente por uma lei maior do que a primeira que estabelecia a morte pelo pecado, ele ressuscita. Então, toda a lógica do Evangelho está ali naquela história. Quando um jovem lia as Crônicas de Nárnia, ele poderia não ser simpático ao cristianismo, mas lendo aquela obra, agradando-se dela e tal, ele ia formando conceitos. Conceitos de pecado, de culpa, de expiação, de soberania, de leis que não podem passar em branco sem que seus requisitos de justiça sejam satisfeitos.
E ele julgava que estas pessoas que estavam lendo aquilo ali, quando crescessem, ouvindo o Evangelho, teriam maior receptividade. Então, a sua ideia foi trabalhar o imaginário dos jovens, dos adolescentes, para criar estruturas de receptividade ao Evangelho. Porque ele percebera que quando ele ia evangelizar, às vezes, pessoas adultas, quando ele ia para debates apologéticos com pessoas adultas, ele tinha que fazê-las entender o conceito de gravidade de pecado, que nem lhes passava pela cabeça, de expiação, que para elas parecia totalmente irracional. Como disse Francis Schaeffer uma vez, vai chegar o tempo em que antes de a gente pregar a alguém a verdade, a gente vai ter que primeiro provar que a verdade existe. Então seria muito mais fácil começar com os pequenos e trabalhar essas estruturas de pensamento que dariam plausibilidade ao Evangelho. Na verdade, Lewis disse que se os pagãos equivocaram-se por incluírem nas florestas os druidas, os duendes, por darem às árvores vida própria, por defenderem o animismo, ou seja, que os vegetais podiam ter espíritos dentro deles e tal. Ele disse, se por um lado os pagãos se equivocaram nisso daí, o homem atual se equivoca também quando olha para a natureza. Porque por um modelo de ciência existente, ele só vê a natureza com relações matemáticas. Ele só vê a natureza com relações causais. Ele só vê a natureza em relações quantitativas. A ciência procura estudar a física com fórmulas, a química com fórmulas. Há um olhar matematizante. E a natureza de que fala um cientista natural, de fato, não é a natureza, com sua beleza, com suas cores, com suas qualidades, com sua arte do Criador. É uma natureza insípida. É uma natureza que segue apenas estruturas causais, relações quantitativas, matemáticas. Se o pagão excedeu, o homem moderno subtraiu. E o cristianismo é que dá o equilíbrio. Então o homem de hoje erra tanto quanto um pagão. Por quê? Porque ele também não está vendo a natureza real. Então, a natureza é a criação de Deus. Tem um propósito nela, tem uma ordem estabelecida pelo Criador e tem uma beleza. Jonathan Edwards foi o que mais enfatizou a natureza pelo aspecto da beleza. Não apenas a ordem, não apenas a racionalidade da natureza, mas a sua beleza estonteante evidencia o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. E para isso eu tenho que ver além do visível também, mas com os olhos que me são dados através da fé. A experiência de Lewis que o levou à conversão foi mais ou menos essa. Ele, desde criança, ficou fascinado com a imaginação. Ele dizia, se alguém quiser me definir, me defina não como o homem da razão, mas como o homem da imaginação. Ele perdeu a mãe, e a perda da mãe na infância, por câncer, causou a ele duas coisas. Primeiro, fez ele desacreditar na possibilidade de uma intervenção divina, sobrenatural, para socorrer o ser humano em momentos difíceis. A dor da perda o levou por um ressentimento íntimo a uma posição ateísta e aí deu expressão ao seu lado racionalista, científico, exigente de provas empíricas das coisas para admitir que são verdades. Mas, paradoxalmente, perdendo a mãe e o pai muito ausente, e só encontrando no irmão um companheiro de consolo, nas brincadeiras com o irmão ele encontrava, digamos assim, aqueles despertamentos imaginários que lhe davam uma estabilidade emocional. Ou seja, em meio à dor da ausência da mãe pela morte, do pai
porque o pai se recolheu depressivamente. Em meio ao ressentimento que o levou a uma visão de mundo insípida, o real é sempre aquilo que é passível de ser demonstrado e percebido. Ele precisou, para não entrar numa absoluta crise neurótica, de ter uma válvula de escape, que foi com o irmão, onde aí aparecia o lado imaginário das coisas. Ele fala até de uma experiência que o irmão fez com uma lata de biscoito, colocando pedaços de plantas, que ele disse que quando o irmão abriu aquilo ali, ele disse que teve aquela sensação estonteante de estar entrando em um outro mundo. E Lewis disse que se tornou um homem dividido. Tudo que para ele era admitido como verdade parecia insípido, porque ele era extremamente radical por causa de seu ateísmo, por causa de seu empiricismo. Só é aceito como verdade o que é demonstrado. Tudo que parecia para ele real era insípido. E tudo que parecia deleitá-lo, que era o lado literário dele, que ele gostava de literatura imaginária, fantástica. Por isso se tornou companheiro de Tolkien, né? Envolveu-se num grupo em que as pessoas trocavam ideias sobre seus escritos literários, geralmente ligados a obras fantásticas, que eram os Inklings. Então, esse outro lado era o lado do imaginário. Ele dizia, tudo que eu acho deleitável, maravilhoso, empolgante, entusiasmante, cativante, eu reputo como não verdadeiro, que era aquela questão do fantástico. E tudo que eu julgo que é verdadeiro, que é o real, me parece insípido. Então ele tornou-se um homem, por isso, dividido. Mas um dia, ele estava conversando com Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, com outro dos Inklings, que era um anglicano, e essa conversa modificou a sua vida. Esses dois começaram a falar a ele sobre o cristianismo, sobre Jesus ser Deus, sobre a morte expiatória de Jesus. E C.S. Lewis disse o seguinte, olha, isso daí que vocês estão falando acerca de Jesus é algo que nós encontramos nos vários mitos pagãos. Nós temos o mito do Deus agonizante, em várias versões dentro do paganismo, inclusive Dionísio, uma divindade que sofre para trazer boas colheitas, uma divindade que morre para o seu renascimento trazer uma esperança. Isso existe. No paganismo, não seria o cristianismo mais uma outra versão dos mitos pagãos? E ele era apaixonado por esses mitos pagãos, como eu disse, essas coisas que ele considerava imaginárias, fantásticas, os mitos, esse modelo de literatura era o que o cativava. Ele se deleitava nisso, mas não o considerava verdadeiro. E aí, quando se lhe apresentou o cristianismo, nesse momento, ele correlacionou imediatamente com tudo isso. É mais uma versão, é mais uma ficção. Mas, daquele diálogo que ele teve com aqueles dois homens, ele se convenceu de uma coisa. O cristianismo é aquilo que de alguma maneira foi antecipado pelos mitos e se cumpriu. Todos os mitos não têm referência ao tempo e ao espaço. Onde foi que essa divindade tal do paganismo morreu e ressuscitou? Em que lugar e tal? Um lugar que ninguém sabe onde é. Quando? Não tem referência temporal. Mas o credo apostólico diz: Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Jesus nasceu lá em Belém quando Herodes reinava. Há uma referência temporal.
Elias desenvolveu o pensamento segundo o qual Deus não apenas preparou o evangelho para os povos, mas Deus preparou os povos para o evangelho. Aliás, essa afirmação é dita no livro O Fator Melquisedeque também, escrito por Don Richardson. Deus não apenas preparou o evangelho para os povos, mas preparou os povos para o evangelho. De alguma maneira, Lewis diz que no paganismo havia antecedentes de coisas cristãs, obviamente deformadas, mal colocadas, mas que estavam ali. Afinal de contas, todos nós viemos de Adão. Depois do dilúvio, todos nós viemos de Noé. A história acerca da queda de Adão foi contada de pai para filho. A promessa de redenção que foi feita lá no Éden, com certeza, Caim, Abel, os outros filhos de Adão tomaram conhecimento. Noé repassou a sua descendência. Independentemente de alguém ter a Escritura, pertence a uma humanidade que vem de um tronco comum, onde esses acontecimentos iniciais, sejam a queda ou a promessa de redenção, foram comungados. Na passagem, obviamente, de pai para filho, houve deformação, nessa tradição meramente oral. O cristianismo é a reorganização de tudo isso dentro da verdade. Há histórias do dilúvio em todos os povos da Mesopotâmia, até entre os índios da América Central, existiam histórias do dilúvio de uma família que escapou numa arca. Porque todos nós viemos da mesma ancestralidade, essas histórias passaram de pai para filho, foram deformadas ao longo do tempo. O cristianismo as conta exatamente com correção, a Bíblia as conta com correção, mas existem esses elementos dentro do paganismo. O livro Fator Melquisedeque defende exatamente isso, que todo missionário, ao chegar no lugar para evangelizar, procure um ponto de contato com a cultura local. Conheça a cultura da região e descubra dentro dela, dentro daquela tribo, alguns elementos de ancestralidade que estão na direção da verdade bíblica. Comece com eles. Comece com esse ponto em comum, como o apóstolo Paulo fez lá no Areópago. Viu lá todos os altares e encontrou ao Deus desconhecido. Ele disse, olha, esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu vim anunciar. Como disse um poeta de vocês, Arato, um poeta grego, somos a geração de Deus. Sendo a geração de Deus, não devemos cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, pedra preciosa, o artifício da imaginação humana. Jesus, quando foi evangelizar a mulher samaritana, procurou um ponto em comum. Ela foi ao poço buscar água, e Jesus, sedento e cansado, estava ali para buscar água. E o diálogo travou-se em cima da água viva. Quando Jesus multiplicou o pão e a multidão se saciou, naquele momento, o pão era do interesse daquele povo, e Jesus aproveitou para dizer, eu sou o pão que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando ele ressuscitou Lázaro e todos ficaram maravilhados com a ressurreição, ele aproveitou aquele ponto em comum de convergência de atenções e disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Falou antes mesmo de operar a ressurreição de Lázaro, já buscando o elemento em comum. Pois então, o livro Fator Melquisedeque diz, procure uma tribo e tal, algum elemento lá ainda está residual. Comece com ele. Dizia Lewis que o paganismo é a deturpação da religião, mas uma deturpação envolve alguma coisa verdadeira que esteja ali sendo deturpada. E o judaísmo era a preparação. E o cristianismo é o acabamento. A verdade evangélica é a verdade plena e acabada. Então nós temos que ir atrás desses elementos. Tem uma passagem da República de Platão curiosíssima, em que Platão diz
que se aparecesse um justo e fizesse isso, aquilo, com certeza ele seria crucificado. Ele usa essa expressão, né? Além de ter uma passagem em suas obras que ele diz que para falar de Deus nós precisaríamos de uma revelação, pela própria colocação para além de nós que Deus tem. Então, é ir atrás dos elementos, ir atrás dos elementos em comum, para começar o processo de evangelização, do que os gregos chamavam de topos, lugar comum, um ponto de convergência, onde uma argumentação pode entrar e ser escutada pelo que está do outro lado. Então, a ideia que ele teve, que lhe iluminou a mente, foi essa. O paganismo teve elementos de antecedência do que Jesus Cristo viria a fazer. No judaísmo, esses elementos, por terem vindo através de revelação, eram muito mais acertados. Tinha, além da passagem de pai para filho, a revelação segura da Escritura, esses aí tinham apenas as transmissões orais de pais para filhos que sofreram deturpações, mas eles também tinham elementos de antecedência. Lewis acreditava, então, que este mito da redenção, como ele chamava, estava em todo homem. Todo homem tem uma ideia de uma queda, de uma situação melhor em que estivemos na origem da qual caímos. Quando eu digo todo homem, cultura. De alguma queda, de alguma ruptura. Temos uma ideia de redenção. E temos uma expectativa de glória. Se você perceber, até as religiões secularizadas têm, como o marxismo. O marxismo fala de um comunismo primitivo, situação desejável, do qual se saiu, vem todo um histórico de opressão na visão marxista, escravagismo, feudalismo, capitalismo. Vem o proletariado, que é como se fosse o redentor que sofre, os oprimidos e tal, que pelo seu sofrimento revolucionário estabelece o socialismo para voltar a um comunismo perfeito, que seriam... É toda uma escatologia que tem um grande parentesco com a escatologia cristã. Esse enredo, ele parece estar tão no nosso inconsciente, numa semelhança com o que os junguianos chamam de arquétipos do inconsciente, tem uma convergência tão grande com o que está no nosso inconsciente, que a gente percebe que os filmes seculares retratam isso. Eu vou mostrar aqui como tem filmes que você já assistiu o mesmo filme várias vezes, com versões diferentes. Pega lá Star Wars, né? No início está tudo bem, na República, depois vem uma decadência. Nessa decadência geralmente tem dois restauradores, um mentor e um aluno aprendiz que vai restaurar a ordem e tudo ir bem. Aí você pega o Senhor dos Anéis, a mesma coisa, tem um momento bom, entra uma ruína, um mentor que é Gandalf, um aprendiz, um seguidor, né? Que o Frodo num determinado momento, ou o Aragorn no outro, que vão restaurar a ordem. Karate Kid. Eu não sei essa versão nova que eu nunca assisti a velha. A velha começa com um rapaz mudando de uma cidade para outra. Ele fica revoltado que lá na cidade dele, de onde ele veio, era tudo muito bom, eu era amigo de todo mundo e tal. Na nova cidade não dá certo com amizade com ninguém, é só pancadaria e tal, sofrimento. Aí depois vem o mentor e depois vem uma restauração da ordem. É o mesmo filme. Por que filmes desse tipo, que são bem repetitivos? Eu poderia aqui falar até de outros filmes aí, mas aí... talvez a minha idade não ia fazê-los acompanhar, né? A Lenda do Revólver Dourado. Essa daí ninguém vai lembrar, né? Mas a mesma estrutura.
Por que esses filmes nunca saem da moda? Por que eles nunca saem da moda? São mais ou menos a mesma coisa, por que nunca sai? Porque tem alguma coisa neles que coincide com algo que está em nós lá dentro. Que dá um deleite, que cai como um quebra-cabeça. Então essa era a ideia de Lewis. Deus colocou isso no homem, para prepará-lo. Nesse sentido, não em outro, Tertuliano, que era extremamente crente na depravação humana, que aliás desprezou até a filosofia, dizendo que é que tem Atenas com Jerusalém. Tertuliano, apesar de tudo isso, diz que creio porque é absurdo, apesar de tudo isso, Tertuliano diz que toda alma é naturalmente cristã. Ele não queria negar a corruptibilidade do ser humano, não. Mas ele queria dizer que o ser humano tinha essas estruturas de receptividade para o Evangelho. Obviamente, ainda assim o Espírito Santo vai operar e atuar para que o Evangelho se nos apresente verdadeiro, para que nós venhamos a abraçar o Evangelho. Então, Lewis viu essas duas coisas. E aí ele diz o seguinte: o cristianismo é o maior milagre. É o mito que se tornou fato sem deixar de ser mito. Essa expressão dele precisa ser bem compreendida. O mito que virou fato quer dizer que tem essa história que nas outras culturas foi mal colocada. E no cristianismo tornou-se um fato e não apenas uma coisa imaginária. Mas ao tornar-se fato, não perdeu o deleite que ele encontrava em todas as coisas que são mito. Não tornou-se um fato insípido. Continuou com aquele deleite que o mito tem. Então é o mito que se tornou fato sem deixar de ser mito. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o cumprimento da profecia. É o Cristo entrando na sinagoga e lendo lá Isaías: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar a libertação aos cativos. E hoje se cumpriu esta Escritura aos vossos olhos. Então, quando ele entendeu isso, ele se desarmou e aceitou a fé cristã. E teve a sua experiência de conversão, a sua experiência pessoal de conversão. A imaginação é uma coisa muito importante para a nossa fé. Eu diria até o seguinte: se nós não fôssemos seres que têm essa faculdade de imaginar, nós não seríamos passíveis de fé. Nós não seríamos seres que podem crer. Eu vou dizer de outra maneira: será que nós poderíamos ser passíveis de arrependimento se nós não tivéssemos consciência? É claro que é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Mas não é o Espírito Santo que se arrepende em nosso lugar, dentro de nós. Ele nos leva ao arrependimento. Porque desprezas tu a benignidade de Deus, não sabes que a longanimidade, a benignidade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, contrista para arrependimento e tal. Mas note, ele trabalha com a nossa estrutura humana. Se nós não tivéssemos consciência, nós não nos arrependeríamos. Nós não seríamos seres passíveis de arrependimento. O apóstolo Paulo diz: digo a verdade no Senhor, ele diz aos romanos, e não minto. Digo a verdade em Cristo e não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Os puritanos diziam: nossa mensagem não se dirige primeiramente nem ao intelecto e nem às emoções, se dirige à consciência. Nós buscamos acordar a consciência. Nós buscamos fazer a consciência inerte começar a arder, para o homem sentir a sua culpa e ser levado ao arrependimento. Então, aquele lugar primário, onde o Espírito Santo trabalha em nós para nos levar ao arrependimento, é a consciência. E para nos levar à fé, a imaginação. A imaginação, como eu disse, é a capacidade de ver, além daquilo que me é dado,
algo que não me é dado aos sentidos. E a fé é a convicção das coisas que não se veem. É a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Como é que Deus desperta a fé de Abraão? Abraão, sai da tua tenda. Olha para as estrelas do céu. Está levando a imaginação dele a se abrir perante horizontes. Conta as estrelas, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Na verdade, podemos até fazer uma ilustração aqui, me permitam, uma interpretação alegórica que não vincula ninguém. É só tomando o texto para além do texto como ilustração. A tenda é o encerramento do homem, na minha ilustração agora, dentro de uma vida estritamente racional como aquela de Lewis, só aquilo que for provado. Aí Deus nos tira fora da tenda, para a gente ver pela imaginação como outras coisas, para além daquelas, ainda poderão existir. Então, através desse trabalho do Espírito em nossa capacidade de imaginar, de ver o não dado aos sentidos, é que se nos desperta a fé. Fé para ver o invisível, fé para ver com a tribulação a glória, fé para ver com a morte a ressurreição, fé para ver com a fraqueza a força, fé para ver na cruz a vitória, para ver no sangue de Jesus o perdão, fé para ver o céu, para além daquilo que os nossos olhos podem contemplar, para se agarrar às promessas que Deus faz no seu Evangelho. Então nós vemos que há uma profunda ligação entre a fé e a imaginação. E Lewis diz que depois da sua conversão, ele se uniu. Ele tornou-se um homem só, não mais um homem dividido. Agora, a realidade que ele admitia não era insípida, era colorida. Não era aquele mundo que se apequenou pelo ressentimento que ele ficou com Deus por não socorrer a sua mãe. Agora era um mundo de cores, de brilho, onde ele podia ver a providência de Deus nos acontecimentos, nas circunstâncias mesmo as adversas, onde ele podia agradecer a Deus pelas coisas recebidas, sabendo que Deus nem sempre dá aquilo que pedimos, mas sempre dá aquilo que precisamos, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ele encontrou uma fé viva, uma fé vívida. Interessante a sua expressão no livro O Peso de Glória. Ele diz assim: há em todos nós uma sede de algo que este mundo é incapaz de nos oferecer. É a sua própria versão ilustrativa do que Agostinho disse: fomos criados para Deus e permaneceremos inquietos até que repousemos nele. Ele dizia: nós temos uma sede que nada daqui pode satisfazer. O homem diz assim: se eu tiver um carrinho, pronto, não quero mais nada na vida. Aí no dia que ele tem o carrinho já perdeu o brilho. Se eu tiver agora uma casa. Aí a casa veio, não, agora se eu tiver isso daqui. E ele vai descobrindo que aquilo que ele desejava não era aquilo que ele interpretava como satisfação. Não correspondia àquilo que ele interpretava como satisfação para o seu desejo. Lewis, inclusive, conta uma experiência interessantíssima que todos nós temos. Às vezes a gente ouve assim uma música maravilhosa. A gente só falta ser arrebatado para o céu.
Aí a gente diz assim, rapaz, eu quero sentir isso de novo, eu vou ouvir essa música de novo, mas não vem mais. Aí ele diz, Lewis explica assim, ele diz, você confundiu aquilo que veio através da música com a própria música. O que veio com a música, que não é a música, foi um ar da suavidade e da beleza, que aponta para algo além dela. Isso são momentos de despertamento em você, para você descobrir que tem algo mais além das coisas, que tem algo para além das coisas, que aquilo que nossa alma deseja, nós não encontramos nas coisas por si, em si, a satisfação. Aí ele fala, todos nós temos esse desejo, que nada que satisfaz. Entretanto, pela nossa experiência com a natureza humana, todo desejo que não é particular do João, do José, da Maria, mas da natureza humana, tem satisfação normalmente. Todos nós desejamos comer. Então nós concluímos que tem comida. O que você deseja como indivíduo particular não precisa ter correspondência, não. Eu desejaria ser isso daqui, isso aqui, isso aí não precisa existir. Mas o desejo que é universal, é da natureza humana, ele disse, você sempre encontra uma correspondência. Todos nós desejamos a comida, o pão. Então existe comida. Pode ser até que eu esteja num lugar que eu nunca encontre, mas ela deve existir em algum lugar. Nós temos desejo sexual. Aí Lewis diz, com certeza nós não somos anjos. Existe o sexo oposto que corresponda a esse desejo. E nós temos o desejo por algo que nada nesse mundo satisfaz. Então nós devemos entender que nós fomos criados para algo além desse mundo. Que nossa vida não é como a do animal, que se reduz aqui. Então deve existir essa satisfação que está em Deus, que está no céu. E ele apela para essas coisas do ser humano, para mover a sua imaginação em direção às verdades bíblicas e trazê-lo para a luz do Evangelho. Então, a minha mensagem nessa noite é que aprendamos isso, que nossa fé e nossa imaginação se relacionam. Tem aquela passagem que diz assim, né? Cingir os lombos com a verdade. O que quer dizer isso, pastor? Os lombos na Bíblia são símbolo da fertilidade. É essa parte aqui, ó, onde o sêmen masculino está armazenado. A Bíblia diz que Levi estava nos lombos de Abraão. Então a Bíblia quer que a gente seja fértil, imaginativo. Obviamente não está falando da fertilidade física, mas que esses lombos estejam cingidos com a verdade. Que nossa imaginação esteja a serviço daquilo que é verdadeiro. Que esteja dentro da verdade. A fé evoca uma visão que só a imaginação pode nos dar. Mas a verdadeira fé se apoia na palavra de Deus, na verdade. Então nós temos aí um tripé, fé, imaginação e verdade. As três interligadas, através da Escritura e do Evangelho. Amém? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és o Senhor dos céus e da terra, que cuida de nós, que por nós enviou o Teu Santo Filho para padecer, morrer e ressuscitado à Tua destra, ser o nosso advogado, sumo sacerdote e intercessor. Te louvamos, ó Deus, porque o mundo deixou de ser para nós insípido, morto, sem vida, e agora podemos, ó Deus, enxergar o sentido em todas as coisas, o propósito, entendermos, ó Deus, que não estamos ao léu, lançados no mundo descontrolado, mas estamos inseridos em um plano,
e estamos inseridos em um projeto de Deus para as nossas vidas. Temos esperança por meio da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, não ser engolfados pelos cuidados dessa vida, pela maneira de viver horizontal, que perde a visão do trono, a visão da glória, que tenhamos aquela fé que vê o invisível, Pai, e passa por todas as barreiras, e faz-nos vencedor. Nós te pedimos isso e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos nessa noite.